Quinta, 7 de outubro. Verso para memorizar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 aos Coríntios 10, 13 e 4. A iniquidade do amorreu. Em Deuteronômio 2 e 3, Moisés continuou a recontar a história israelita e como, com a bênção divina, eles derrotaram seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhes deu a vitória, mesmo sobre gigantes. Isso traz à tona o incômodo assunto da destruição dessas pessoas. Embora os filhos de Israel muitas vezes falassem primeiro de paz a uma nação, se aquele povo não aceitasse a oferta, algumas vezes os israelitas o destruíam, incluindo mulheres e crianças. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Alguns tentam contornar isso dizendo que essas histórias não são verdadeiras. No entanto, por crermos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, essa não é uma opção viável para adventistas do sétimo dia. Ouça Gênesis 15, 1 a 16. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Pergunta 7. O que Deus disse a Abraão em Gênesis 15, 16? E como isso esclarece esse assunto difícil? Não há dúvida de que muitas dessas nações pagãs eram extremamente brutais e cruéis, e com razão poderiam ter sofrido a ira e o castigo de Deus muito antes. Mesmo que Deus esperasse pacientemente que mudassem seus caminhos e eles não mudassem, isso ainda não altera a dura realidade sobre a morte de todos, incluindo crianças. Por enquanto, dadas as informações limitadas sobre o contexto dos acontecimentos, aceitamos a realidade
e confiamos na bondade divina, revelada de tantas outras maneiras. Fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem, mas é confiar nele, apesar do que não entendemos totalmente. Ouça 1 aos Coríntios 10, 1-4. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. João 14, 9. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Como esses versos e muitos outros semelhantes nos ajudam a confiar no amor, na justiça e na bondade de Deus, mesmo diante de fatos aparentemente tão contraditórios?